Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 36. Na aula 36, o objeto de conhecimento, Japão, detalhamento, Japão, aspectos naturais e população. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós iremos iniciar os nossos estudos sobre o continente asiático e vamos estudar o Japão, verificando aspectos ligados à parte da natureza, os aspectos naturais, aspectos gerais e também a parte da população, O Japão, que ele vai ser um país conhecido, pelas suas riquezas, culturas, aspectos populacionais, tudo isso marcando o Japão, tá? Mas a gente também tem que saber identificar, que o Japão, gente, ele vai estar localizado no continente asiático e vai ser considerado um país insular, tá certo? Então, o Japão é um país insular, mas, professor, o que é um país insular? Gente, um país insular é quando ele acaba sendo uma ilha, tá bom? Então, é o que nós iremos estudar aí, verificando essas características, ok? Olha só, o Japão, sendo considerado um país insular, vai estar localizado no leste da Ásia, ok? E aí a gente pode também observar a sua bandeira, tá? É conhecido, gente, por sua paisagem diversificada e as características naturais muito marcantes que vai ter somente no Japão, que acaba chamando muito a atenção do mundo inteiro. O Japão, gente, também ele vai ser chamado de Terra do Sol Nascente, por isso que acaba marcando, tendo esse símbolo, aí desse círculo vermelho na bandeira do Japão. O Japão, ele é um país que não é muito extenso, tá? Tem uma área aí de 377.962 mil quilômetros quadrados. Então, não esqueçam, o Japão vai ser considerado um país insular. Outras características gerais do Japão, gente, olha só, a capital do Japão vai ser Tóquio, ok? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele vai ser considerado muito alto, de acordo com o PNUD no ano de 2022, vai estar aí com 0,920. O IDH, não esqueça, está vinculado ao que? A educação, a saúde e a renda, ok? Vamos verificar aí outros aspectos em relação ao Japão. O regime de governo vai ser uma monarquia parlamentarista e a moeda vai ser o iene, tá bom? Então, nós vamos também verificar essas características gerais aí do Japão. Mas uma característica marcante do Japão vão ser os aspectos naturais, principalmente quando a gente estuda a parte da geologia, ok? O arquipélago, que é um país insular, então vai ser formado por várias ilhas. Então, o arquipélago do Japão vai ser composto aí, por 4 grandes ilhas. Quais serão essas ilhas que acabam formando, que são as principais? Existem outras ilhas importantes, porém, acaba sendo formado principalmente por a região de Hokkaido, tá? Teremos aqui essa região de Hokkaido. Também teremos a região que vai ser a maior, Honshu, tá? Também teremos uma pequena parte aqui da ilha, que acaba formando o Japão, Shikoku e Kyushu, ok? Aqui nessa área. Então, vai ser formado por essas 4 grandes ilhas, tá? Porém, também o Japão vai ser formado por milhares de outras pequenas ilhas e
ilhotas, tá bom? Então, a gente observa que o Japão vai ter essas características de ser considerado um país insular, consequentemente vai ter várias ilhas formando um arquipélago, tá bom? Tendo essas 4 ilhas maiores, tendo aí a grande quantidade, a concentração de habitantes, ok? Agora, o Japão, gente, tendo essa formação, né? A gente, quando estuda o Japão, a gente também já lembra de quê? De terremotos, né? Erupções vulcânicas, porque o Japão, gente, ele vai estar em cima de divisões de placas tectônicas e vamos ter 4 divisões de placas tectônicas que acabam influenciando, né, nisso de ocorrer terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas no Japão, tá? Então, o Japão, gente, ele acaba, por ele ter passado por várias situações relacionadas a terremotos, ele acaba tendo as suas construções já voltadas para, né, não destruir totalmente ali as cidades, né? Quando se constrói prédios, né, mais elevados no Japão, já vai ser construído com molas. Lógico que essas molas vão ser adaptadas ao grande peso através das construções que acabam ocorrendo no Japão. Então, eles acabam, né, se precavendo bastante. E para a gente entender melhor, nós vamos ver agora uma animação que mostra essas placas tectônicas, como que elas acabam se influenciando. Olha só, a gente pode observar 4 placas tectônicas: a placa tectônica euroasiática, a placa das Filipinas, a placa tectônica norte-americana e a placa tectônica do Pacífico. Todas elas, imaginem, nós, gente, estamos em cima, né? O planeta inteiro está em cima de placas tectônicas, sendo que uma placa tectônica com a outra tem o quê? Divisões, né? Pode ocorrer essas divisões. E quando a gente sente se mexendo é porque foi um pouquinho mais brusco, mas essas placas tectônicas, elas não param de se movimentar, elas estão em constante. Nesse momento, né, as placas tectônicas, elas estão se movimentando, porém de uma forma bem lenta que a gente não sente, somente através do sismógrafo, que vai ser o aparelho que mede, né, esses abalos sísmicos que acabam surgindo. E no Japão, eles vão estar preparados para essas situações, porque, imaginem, 4 divisões de placas tectônicas, né? Então, é um país insular, com extensão territorial pequena, então isso acaba refletindo muito no modo de vida da população japonesa, tá? Então, a gente tem que estudar os aspectos naturais do Japão em relação à sua geologia, o seu relevo também, onde a gente pode especificar melhor. Então, a gente vai estudar em relação também à geologia. O Japão, gente, ele vai estar localizado em uma zona de extrema instabilidade geológica. Por quê? Por conta dessas placas tectônicas. E vai estar nessa região que é conhecida como Círculo do Fogo do Pacífico, tá? Então, vai ser conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, que vai ser essa região. Olha só, vamos localizar aqui o Japão, tá certo? Essa região que a gente observa que vai estar, né, num tom rosado, vai pegar essa região do Oceano Pacífico, que são regiões que ocorrem muito as placas tectônicas, essas movimentações das placas tectônicas, consequentemente terremotos, né, surgimento de montanhas, cordilheiras, né? Lembra quando estudamos, né, a parte aqui da América, né? A gente pode verificar que o Círculo do Fogo, ele vai, né, estar nessa região, ok? E a gente também verifica, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, as montanhas rochosas, pegando a América do Sul, aqui a Cordilheira dos Andes. Então, essa região, gente, do Círculo do Fogo do Pacífico, né? Círculo de Fogo do Pacífico vai influenciar bastante essa região e o Japão não fica para trás. Então, essa parte da geologia, né, que tem essas formações mais recentes, essas formações rochosas mais recentes, o Japão vai ter ali determinados tipos de relevo, ok? Então, olha só, qual vai ser o relevo do Japão? Vai ser predominantemente montanhoso, com cerca de 73% de seu território formado por montanhas e
colinas, tá? Agora, os principais aspectos, né, do relevo japonês vão incluir o quê? Arquipélago montanhoso, ok? Então, a gente observa aí que o relevo japonês vai ter aí vai ser considerado um arquipélago montanhoso, composto aí por 4 ilhas principais, Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, e várias outras ilhas menores. Também as áreas onde se apresenta aí montanhas, né? Entre as mais conhecidas estão os Alpes japoneses e o Monte Fuji, um vulcão ativo e o ponto mais alto do país com 3.776 metros. Também em relação ao relevo do Japão, gente, vai ter também planaltos e planícies. As principais áreas planas, né, como aí a planície de Kanto e a planície de Kansai, são densamente povoadas e desenvolvidas. As pessoas elas acabam indo para essas áreas mais planas, tá certo? E a gente pode observar através do mapa. Olha só esse mapa que mostra pra gente o relevo do Japão, gente. As áreas mais escuras, né, que a gente observa esse marrom, são as áreas montanhosas. Então, olha só, né, o Japão, ele acaba, né, tendo grandes áreas montanhosas, áreas de planaltos e realmente o verdinho que a gente observa quase não dá para marcar aí, mas são as áreas que a população ela vai viver, né, em grande quantidade, a densidade demográfica acaba aumentando nessas regiões. E a hidrografia, professora, como que é a hidrografia aí do Japão? A hidrografia, gente, vai ser composta por vários rios e lagos. Apesar de não ter aí uma grande extensão devido ao relevo montanhoso, como a gente acabou de verificar através do mapa. Então, os rios eles vão ser curtos e rápidos, como o rio Shinano, o mais longo do Japão, e o rio Tone e o rio Kiso, tá? Então, vamos ter rios no Japão, porém em pequena quantidade. Também vai ser formado por lagos, que inclui o Lago Biwa, o maior e mais antigo lago de água doce do Japão, e os lagos formados em crateras vulcânicas, como o Lago Anshi. Mares e oceanos, o Japão vai ser banhado aí pelo Oceano Pacífico a leste, pelo Mar do Japão oeste e pelo Mar da China Oriental ao sudoeste, tá bom? E o clima, né, em relação ao Japão, vai variar bastante aí devido à sua extensão longitudinal, tá? Tendo ali as 4 ilhas maiores, vai apresentar, né, diferentes climas, porém um vai prevalecer. E também a presença de montanhas acaba influenciando também no clima do Japão. Agora, a predominância vai ser o clima temperado, tá bom? Onde a parte norte ela acaba sendo mais fria, né? A parte central, o clima ele é mais temperado, né? E ao sul, gente, o clima ele acaba sendo subtropical, né? Aí em virtude das monções de verão. Então, podemos identificar 4 estações do ano bem definidas no Japão, né? Com a primavera, que ocorre no período de março a maio, caracterizada por temperaturas amenas e a famosa floração das cerejeiras, sakura, como é conhecido. O verão vai ocorrer de junho a agosto, vai ser quente e úmido, com temperaturas que podem ultrapassar, gente, os 30 graus Celsius, para ele já é muito quente, né? Essa estação também ela vai ser marcada pelas temporadas de tufões que acabam ocorrendo por conta, né, ali, vindo massa polar, vindo massa quente, isso acaba provocando essas monções. O outono, gente, que ocorre aí de setembro a novembro, as temperaturas elas são mais agradáveis e as folhas das árvores, elas acabam mudando de cor, criando paisagens deslumbrantes também no Japão. E o inverno, né? O inverno que vai ocorrer no período de dezembro a fevereiro, é frio, especialmente nas regiões norte, nas áreas montanhosas, onde a neve, né, vai ser mais comum, tá? E as áreas ao sul vai ter o inverno, porém mais brando, mais suave. E não podemos esquecer, junto com o clima, o que anda? A vegetação,
né? Então, como que são essas características da vegetação no Japão? Gente, é bastante variada devido às diferenças climáticas e de relevo, onde nós teremos aí as florestas temperadas, né? Cobrem cerca aí de 2/3 do país, essas florestas temperadas, com árvores decíduas como carvalhos e bordos, além de florestas de coníferas já nas áreas montanhosas, gente. Mas também teremos aí as florestas subtropicais, encontradas nas ilhas do sul, como Okinawa, e nas áreas com manguezais e vegetação densa. Mas além das florestas subtropicais, também teremos as florestas boreais, que já vai estar ao norte, né? Especialmente em Hokkaido, com pinheiros e outras árvores resistentes aos frios, tá bom? Então, essas vão ser características, né, ligadas à parte natural, que pega o relevo, vegetação, clima e a hidrografia. Mas também não podemos esquecer de estudar sobre aspectos demográficos, gente. A população do Japão, né? Se considerar num país insular, ele acaba tendo uma pequena extensão territorial, porém vai ter grandes densidades demográficas por conta ali do seu tamanho, né? E por conta do relevo que acaba refletindo nisso também. Então, como é que está aí essa distribuição, né, da população japonesa? Olha só, a população total vai estar em torno aí de 125.124.989 habitantes, através aí do Banco Mundial no ano de 2022. A sua densidade populacional, olha só, gente, a densidade populacional do Japão. Imaginem uma área, né, 1 quilômetro quadrado, tendo aí 326,21 habitantes. Então, em torno de 326 pessoas em 1 quilômetro quadrado é muita gente, tá? Então, vai ser uma das mais altas do mundo, de acordo aí com a ONU no ano de 2022. Então, a distribuição, né, a população japonesa, ela está altamente concentrada em áreas urbanas, ok? A maior parte da população vive em áreas urbanas, especialmente em grandes cidades como Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya e Fukuoka, tá? Então, Fukuoka, tá? Essas vão ser as áreas com grande densidade demográfica, altamente concentrada. Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya e Fukuoka. Fukuoka, tá? Então, aí a gente vai ter essa distribuição da população japonesa. Agora, a região de Tóquio, gente, que vai ser aí a capital, ela vai ser conhecida como Grande Tóquio, né? É a maior área metropolitana do mundo, com cerca de 37 milhões de pessoas somente na região de Tóquio, gente. É muita gente vivendo em um só lugar também aí no Japão. E como é que vai estar aí a estrutura etária no Japão? Como é que está ocorrendo o envelhecimento da população? Será que as pessoas estão envelhecendo bem? Será que vai predominar ali a quantidade de crianças? Gente, o envelhecimento da população no Japão vai ser considerada uma das populações mais envelhecidas do mundo, tá? Com uma alta proporção de idosos. Aproximadamente 28% da população, gente, vai ter mais de 65 anos de idade, né? Ou até mais, aí chegando aos 100, ultrapassando os 100 anos de idade, tá? Então, o Japão vai também ter essa marca de ter uma população envelhecida. Já em relação à taxa de natalidade, né? Ela vai ser considerada baixa, com menos de 1,4 filhos por mulher, contribuindo aí para o envelhecimento populacional e também a diminuição aí
da população total. Então, também o Japão está passando por essa transição. E a expectativa de vida da região aí do Japão, gente, a expectativa de vida vai ser uma das mais altas do mundo, aí com cerca de 84 anos de idade, tá? Porque as pessoas, elas acabam, né, tendo aquelas características de ter uma qualidade de vida mais adequada em relação à alimentação, às atividades físicas, então isso acaba influenciando muito nesses aspectos em relação à estrutura etária no Japão. Então, gente, a gente vai estudar, né, todas essas características aí, onde a gente pode verificar, né, esse desenvolvimento que acaba ocorrendo no Japão. Então, olha só, também nós iremos analisar, né, questões aí que vai estar ligada ao quê? A parte de desenvolvimento também cultural, a composição demográfica do Japão, como é que ocorre tudo isso, né? Para ter esse desenvolvimento considerado esse país insular que vai ser o Japão. Nós, estudando aí na geografia, né, tem até uma palavrinha aqui sendo mostrada para vocês em que vai ter um significado muito importante para a gente de geografia, que vai ser geografia em japonês, tá? Então, a gente vai estudar e verificar também essa composição demográfica no Japão, onde também temos que verificar aí em relação à etnia, né? A etnia, a população japonesa etnicamente homogênea, com cerca aí de 98,5% sendo japoneses, gente. E minorias étnicas incluem os coreanos, os chineses e Ainu, entre outros aí da Ásia, tá? Mas o que acaba realmente prevalecendo vai ser a etnia japonesa. O idioma, né, a língua oficial vai ser o japonês, que vai ser o predominante. Também existem outros dialetos regionais e minorias linguísticas, tá? A religião, gente, a religião no Japão, né, as principais religiões vão estar ligadas ao shintoísmo e ao budismo, tá? Muitas vezes praticadas em conjunto. E também umas minorias cristãs e outras religiões que acabam surgindo, né, mas tendo o marco do shintoísmo e budismo aí da religião no Japão. Mas, professora, shintoísmo, budismo, o que é? Nós vamos verificar agora o que o professor Renato vai contribuir também para a gente de ensino religioso. Preste atenção. O shintoísmo é a religião típica da cultura do povo japonês. Ela nasce ainda na pré-história do Japão. O shintoísmo é uma religião politeísta e acredita nos kami, palavra japonesa que quer dizer os deuses, que são deuses e personagens importantes da história e da cultura japonesa. O budismo é uma religião que nasce na Índia, fundada pelo príncipe indiano Siddhartha Gautama no século VI a.C. e chega ao Japão com missionários budistas no século II d.C. Então, gente, a partir dessas características, né, aí da religião no Japão, também temos que estudar aí os desafios demográficos no Japão, e um deles vai ser o envelhecimento populacional, né? Esse rápido envelhecimento aí da população vai colocar esses desafios significativos tanto para a parte econômica quanto para os serviços sociais, tá? Que acaba incluindo o quê? A necessidade de um maior suporte para essa população, os idosos, né? Principalmente voltada à parte da saúde e da previdência social através desses serviços sociais também, tá? Mas além do envelhecimento populacional, o declínio populacional, né? A baixa taxa de natalidade, uma alta expectativa de vida da população, gente, vai resultar aí em uma população que acaba estando em declínio, que pode afetar ali negativamente a força de trabalho e também o crescimento econômico, tá? Por quê? Porque as mulheres, a taxa de natalidade está diminuindo drasticamente enquanto a população está envelhecendo bastante, tá? E outros desafios também vai estar ligado ao processo de imigração, né? O Japão, gente, ele é historicamente, né, essa relação aí de
chamar a atenção, né, de vários países, tá? O que acaba dificultando um pouco vai ser o idioma, porém o Japão historicamente tem sido aí relutante em aceitar grandes números de imigrantes. É realmente aí bem restrito, tá? As políticas, elas estão gradualmente mudando para tentar o quê? Mitigar aí esses efeitos do declínio populacional que está ocorrendo no Japão e a escassez de mão de obra. Vai chegar uma hora que eles vão ter que aceitar pessoas de outros países, tá bom? Então, esses vão ser aí grandes desafios demográficos aí no Japão, tá? Então, tudo isso, gente, vai estar relacionado também ao quê? Ao processo de urbanização, tá? A urbanização no Japão, gente, vai estar ligado às grandes cidades que acabaram surgindo, né? Onde a maior quantidade de habitantes realmente vão morar nessas áreas. Então, vai ter uma alta urbanização, com cerca de 92% da população que vive em áreas urbanas, tá? As áreas metropolitanas, especialmente Tóquio, que vai ser a capital, são extremamente densas e também bem desenvolvidas. E o desenvolvimento urbano, né? As cidades japonesas, elas vão ser conhecidas por sua infraestrutura avançada, transporte eficiente e alta qualidade de vida urbana, apesar dos desafios que acabam surgindo, né, como o custo elevado de moradia e o espaço bem limitado, tá, gente? Então, esse processo de urbanização que acaba ocorrendo no Japão, né, vai ser muito marcado por conta realmente da extensão territorial, né? As áreas que estão aí próximo do litoral são as áreas mais urbanizadas, que vai ter a maior quantidade de habitantes e pequenos espaços. Realmente eles têm ali poucos espaços, então eles vão construindo, né, na parte verticalmente, grandes prédios, arranha-céus, né? E também, gente, no subsolo, tá? Japonês, existem muitas construções também no subsolo, aproveitando realmente todos os espaços, tá? E as casas por lá, elas são pequenas, por conta realmente de ter um valor elevado, então acaba sendo tudo bem compacto, ok? Por conta dessa grande quantidade de habitantes e pouco espaço realmente para ter esse processo de desenvolvimento através de urbanização que acaba prevalecendo no Japão. E assim, nós finalizamos esse momento da nossa aula, né, verificando essas características sobre o Japão.